O Espírito de Deus não é só de famosos, ele é dos anônimos. Olá, queridos, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Fé e Finanças. E estamos aqui nesta sexta-feira, no episódio número 50. Estamos encerrando a semana agora das gravações do programa. E o programa de hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de alguns anônimos dentro do tema que estamos trabalhando, o Espírito Santo. E eu posso dizer por experiência própria, eu não estaria aqui, não estaria vivendo o que eu vivo hoje, não seria o autor de um livro, não seria pregador de vários lugares, já ministrei aqui no estado de Santa Catarina, em várias cidades, em vários lugares, estado do Paraná, estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, toda essa região, em vários lugares, já alcancei milhares de pessoas através da mensagem que Deus colocou na minha vida, mas eu seria um anônimo se não fosse pelo Espírito de Deus. Eu jamais teria saído da minha cidade para ministrar em outros lugares se não fosse a ação do Espírito de Deus na minha vida. Ele me levou em lugares onde eu jamais chegaria pela minha vontade, pelo meu desejo ou pela minha capacidade. Foi a ação, o mover do Espírito de Deus na minha vida que me impulsionou, que me fez acreditar no chamado, que me faz acreditar todos os dias naquilo que Ele colocou na minha vida, na unção que Ele colocou sobre mim. Então eu quero hoje compartilhar com vocês a respeito de alguns anônimos. Um deles, eu vou ler o texto, outros eu vou apenas citar, mas um deles é o chamado Jabes. Talvez você já ouviu falar dele, talvez nunca ouviu falar, mas a Bíblia, quando você pega 1 Crônicas, vai citando vários nomes, várias gerações ali. E quando nós chegamos no capítulo 4, parece que o autor para. E quando o autor para, ele escreve: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes, me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Pensa num homem que teve um destaque na Bíblia por uma oração. Mas a oração de Jabes foi tão profunda e que a Bíblia diz ele foi o mais ilustre, ele se destacou entre os seus irmãos, porque Jabes buscou a Deus. Se você buscar a Deus, buscar o Espírito de Deus, que a Bíblia é clara em dizer que nesses dias não é por força, não é por violência, é somente através do Espírito de Deus. Quando nós olhamos a Bíblia como um todo, o Velho Testamento, nós vemos a ação de Deus Pai. O Novo Testamento, nós vemos a ação de Deus Filho. Hoje, é um mover que acontece no meio de nós, o avivamento é através do Espírito de Deus. É a parte de Deus que hoje está atuando neste mundo e que nós precisamos receber, precisamos entender, precisamos vivenciar. Os homens que viveram aqui nesta terra, de Gênesis até o livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, esses homens presenciaram o mover de Deus nesta terra. No Novo Testamento, a partir dos Evangelhos, ali até o livro de Atos, os homens presenciaram a vida, o ministério de Jesus e o poder sobrenatural de Deus através da vida de seu Filho aqui nesta terra. Mas depois de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo foi derramado, como já havia sido profetizado desde o Velho Testamento, desde Gênesis 6, quando o Espírito foi retirado da terra. Deus já tinha um plano para que o Espírito dele estivesse agindo de novo nesse mundo. E em Atos 2 veio. E ele pega pessoas anônimas, pessoas que muitas vezes para o homem, para o mundo, não tem valor algum. Ele transforma a vida dessas pessoas. Ele as escolhe, ele as muda. Por exemplo, Jabes, que ganhou destaque entre os seus. Jabes, a Bíblia diz que a sua mãe o ganhou com dores. O seu nome significa sequidão, porque foi sofrido a sua gestação. Mas ele veio a esse mundo e ganhou destaque. Um anônimo que se tornou um escolhido de Deus. Outro exemplo que nós temos, Davi, é um famoso, conhecido, mas Davi era para ser anônimo.
nem o seu pai, no dia que Samuel estava para ungir o futuro rei da nação, nem o seu pai lembrou dele, e ele estava cuidando das ovelhas do seu pai lá no curral. Mas Deus não havia esquecido de Davi. Outros exemplos, como por exemplo Jefté. Jefté foi rejeitado pela sua família, filho de uma prostituta. Talvez você nunca ouviu falar dele, mas ele está na galeria dos heróis da fé, porque o Espírito de Deus agiu na vida dele e ele foi chamado de novo, foi buscado para ser um libertador em Israel. Esdras, por exemplo, um escriba que restaurou a educação em Jerusalém. Poucos falam a respeito da vida de Esdras, mas foi ele que ele estudou e se dispôs a aplicar na sua vida e depois ensinar a palavra de Deus para o povo de Deus, que havia sido se tornado escravo e haviam se dispersado de Jerusalém. E nesse retorno para Jerusalém, eles precisavam de uma restauração. Eles precisavam voltar a conhecer de novo as Escrituras, as leis de Deus. E Esdras foi aquele que foi juntando toda a lei de Moisés, os primeiros 5 livros do Pentateuco, ele foi juntando para poder ensinar de novo o povo. Esdras provavelmente foi quem escreveu as cartas de 1ª e 2ª Crônicas. Foi quem cooperou com Neemias na restauração dos muros em Jerusalém. Neemias é outro, porque poderia ser anônimo, ele era copeiro, do rei num país distante. Mas lá num país distante, Deus colocou uma empatia nele, que ele sentiu a dor dos seus irmãos em Jerusalém porque estavam desprotegidos. E o Espírito de Deus o impulsiona a restaurar os muros de Jerusalém. E em 52 dias ele traz esta restauração. Por que eu estou falando isso, querido? Existem na Bíblia ainda os profetas menores que poucos conhecem. Os discípulos que Jesus escolheu eram todos anônimos, homens que não eram conhecidos, homens que não eram de destaque. Por exemplo, Barnabé. Barnabé, poucos falam de Barnabé, mas a Bíblia diz em Atos 13:2 que o Espírito de Deus separou Barnabé e Saulo para uma obra missionária. Muitos conhecem Paulo, muitos falam de Paulo. O Novo Testamento, a maior parte dos livros no Novo Testamento foi Paulo quem escreveu. Mas sabe quem foi o discipulador de Paulo? Foi Barnabé. O Espírito de Deus, ele é o Espírito que promove as pessoas e as torna famosas. Mas o Espírito de Deus também é o Espírito dos anônimos, daquelas pessoas que às vezes não querem estar num lugar de destaque, não querem ser reconhecidas ou serem vistas por todo mundo. Querem fazer o seu trabalho em silêncio, quietinho, muitas vezes, porque não querem um destaque nesse mundo. Mas o Espírito de Deus também é dessas pessoas. É isso que eu quero dizer, é isso que eu quero que você entenda, que o Espírito de Deus, não importa se você tem o desejo de ser famoso ou não tem, se você quer destaque nesse mundo ou se você não quer, o Espírito de Deus, ele é para você também. Ele quer usar você, mesmo talvez diante de toda a sua timidez, diante de toda a sua aquele medo muitas vezes de estar em público, de falar com todo mundo. Talvez você não seja aquela pessoa que chega nos ambientes chegando, você é aquela pessoa mais cautelosa. Eu sou uma pessoa hoje, eu sempre fui cauteloso nas minhas decisões. E se olhar para o meu perfil natural, eu jamais estaria à frente de um povo pregando a palavra. E hoje eu já preguei para mais de 2.000 a 5.000 pessoas ao mesmo tempo. E isso somente através da força, do poder do Espírito de Deus. Porque sozinho eu jamais teria essa capacidade. Sozinho eu não teria coragem de chegar diante de uma plateia tão grande para poder falar alguma coisa. Até no colégio eu me escondia para não apresentar trabalho na frente da turma, mas o Espírito Santo ele vem e me impulsiona. Eu não sei qual é o seu perfil, eu não sei se você é mais tímido ou se você é aquela pessoa que chegando nos ambientes e que para você não tem problema nenhum ter destaque nas coisas, mas independente do teu perfil, o Espírito de Deus é para você também. O Espírito Santo não é para quem merece, não é para quem tem mais dom, mais talento, mais habilidade, não. O Espírito de Deus é para quem deseja, é para quem precisa. É para quem reconhece que precisa dele e para quem abre a sua vida para ele. Deseja o Espírito de Deus e ele vai tocar na tua vida. Eu não sei o que impede você de viver uma vida plena, o que impede você de realizar os teus sonhos, o que impede você de cumprir com o seu chamado nesta terra, mas é o Espírito de Deus quem vai te ajudar a chegar lá. É o Espírito de Deus quem vai ajudar você a cumprir o teu chamado com excelência. É o Espírito de Deus que vai ajudar você
a encontrar o emprego que você sonha. O Espírito de Deus é quem vai abençoar a família que você deseja, vai te ajudar a construir a família que você quer. É o Espírito de Deus que vai te dar sabedoria para você chegar em lugares onde você jamais chegaria por conta própria. Então, querido, não passe um dia da sua vida sem esse Espírito. Eu quero finalizar lendo o Salmo de número 51, que é o Salmo do salmista Davi. E ele escreve nesse Salmo algo que me chama muito a atenção. Eu quero compartilhar com vocês. No verso 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Davi, mesmo reconhecendo toda a sua iniquidade, se você ler depois do Salmo 51, você vai ver ele reconhecendo a sua natureza falha, pecadora, todos os seus erros, mas ele pede: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Para nós desenvolvermos nesta vida um espírito inabalável, nós precisamos do Espírito de Deus, porque senão sempre seremos constantes. Como diz no livro de Tiago, seremos como a água do mar, agitada pelo vento. O vento vem e joga as ondas para lá e para cá. Nós seremos dessa forma. E a Bíblia diz que o homem desta forma, de coração duplicado, com dois pensamentos, jamais vai alcançar alguma coisa do Senhor. Nós precisamos ser inabaláveis, precisamos ser constantes. E quem nos ajuda a ser constante é o Espírito de Deus. Pede ajuda dele. É a minha oração por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos. E o pedido especial desse programa é que o teu Espírito Santo ajude todos os teus filhos a serem constantes. Chega, Senhor, de altos e baixos. Talvez tem muitos que estão acompanhando esse programa que já passaram por vários momentos na vida de altos e baixos. Vários momentos que acreditaram e de repente desacreditaram, que estavam empolgados e de repente perderam toda a empolgação, motivados e hoje estão desmotivados. Então o Espírito Santo toca na vida desses teus filhos, desperta-los para o chamado que o Senhor tem na vida deles e os abençoa em nome de Jesus. Amém. Querido, se você é daqui de Chapecó, deixo um convite especial para você nos conhecer pessoalmente no bairro Jardim Itália, Rua Machado de Assis 679. Aqui nós estamos ali na Quadrangular, no Jardim Itália. Às quintas-feiras, às 19h30, nós temos a nossa Clínica da Alma, Curados para Servir. E no domingo, às 19 horas, nós temos o culto de celebração. Temos outras programações durante o mês, mas são mais programações específicas. E se você estiver conosco, aqui embaixo tem um link para você entrar no grupo de avisos. E nesse grupo você recebe a palavra todos os dias, recebe um texto da palavra para você ler e também toda a nossa programação completa. Então, se você quiser, clica no link aqui, entra no grupo, faz parte desta mentoria diária. Eu quero ter o prazer de conhecer você. Se você for daqui de Chapecó, quero ter o prazer de receber você na nossa casa. Deus abençoe você, a tua família. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você já é inscrito e esse programa tem sido bênção para você, não deixe de compartilhar e abençoar outras vidas também. Nos vemos segunda-feira no programa novamente, se Deus assim nos permitir.